Aí, ó, garrafinha de água, sabe? Os caras resgataram hidratação. Aí, ó. Eu acho que agora tá funcionando. Vamos fazer o teste? Pera aí, vamos ver. Deixa eu desmutar. Agora escuto Vai. eles. Aí. Funcionou. Ai, gente. Agora tá funcionando, né? Agora vamos voltar ao normal, começar do zero. Beleza. Começar do zero aqui com vocês. Tudo de novo. Validar o retrabalho, vamos lá, Tá meio pessoal. baixo, Camille. Impossível agora. Tá meio Pô, na baixo. moral, se tu queria comentar que tinha 3 que aqui ninguém testou, hein? Porra, ficamos 1 hora aqui, ninguém testou. Entendeu? A gente foi tudo assim no. Time de QA tá bom demais. É, tem 3 qualidades aqui e ninguém testou o negócio. Entendeu? A desenvolvedora que teve que fazer tudo na mão. Ai. É, e vocês que mandam os bagulho com perro pra produção, era não pra fazer nada. Ai, que isso. Vocês que aprovam esses PR zoados aí. Vamos começar de novo então. Então, ó, gente, esse aqui é o Mate, esse aqui é o Renato e essa aqui é a Martina. Eles vão começar a apresentar tudo de novo porque deu cagada, entendeu? Básico do canal. Então, vamos começar com o Renato de novo. Renato, por favor, pela terceira vez, se apresente. Agora é oficial. Agora vai, agora Agora pessoal. vai. Então, meu nome é Renato de Oliveira Nunes, sou natural de Joinville, Santa Catarina. Tenho 32 anos e atualmente sou analista de teste sênior em uma empresa do Canadá, da província de Quebec. E como eu estava falando pelas 2 primeiras vezes ali, vamos treinar o sotaque, né? Por ser a província, por ser uma província francesa, então o nome da empresa é um pouquinho diferente. E o nome se pronuncia Mont Prospectu. E basicamente é isso. Legal, legal, legal. Ó, gente, vamos agora pra Martina. Então, Martina, você apresenta um pouquinho mais de você? Martina Ribeiro, 22 anos. Atualmente eu trabalho como analista de teste na Sysmap Solutions, que é uma empresa de São Paulo. E é isso. Estudante de gestão de TI. Agora o Mate, pela primeira vez, Mate. Finalmente! Se apresente, Mate. Bom, eu sou o Matheus Facchini, 26 anos. Atuo como analista de testes pleno pela Jet Business, empresa atuante no ramo de e-commerce. Trabalho na parte de testes do Projeto New, que é um produto em específico deles. Sou estudante de engenharia de software e faço lives aqui também, sobre conteúdo de QA, fazendo cursos de Postman, Cypress, Robot, Jest e algumas jogatinas também. É verdade, várias rotinas. Gente, se vocês quiserem, como que eu tô falando pra vocês? Essas entrevistas que a gente tá fazendo é basicamente muito nova. Essa terceira entrevista que a gente tá fazendo e das 2 últimas que a gente teve, eu já percebi que o pessoal pergunta bastante sobre as redes sociais do pessoal enquanto a gente tá conversando. Então, pra isso, eu já fiz um comando. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, por exemplo, sobre o Matheus, é só vocês digitarem aqui o comando Matheus, que já aparece o Twitter, o Instagram e o LinkedIn. Se quiser saber do Renato, também tem. E se você quiser saber, por exemplo, da Martina, também tem o LinkedIn dela. Pra vocês seguirem tudo, ver o que tá acontecendo. Fiquem à vontade de usar esses comandos a hora que vocês quiserem, ok? Por que o meu não funcionou? O seu funciona assim, amigo. Funcionou? Funcionou? Tá lá em cima, ó. É que eu já tinha rodado antes ele. Ah. Então, ó, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Siga essa galera aí, super bacana, tudo. Então, faça a primeira pergunta, né? Quero se apresentar. Agora eu quero conversar assim. Eu quero saber com que vocês trabalham exatamente. Mas eu quero que primeiro vocês expliquem como se fosse pra avó de vocês. Mate, começa aí explicando. Sua avó tá aqui. Ela tá querendo saber o que você trabalha. O que você faz no seu trabalho? Ó, vó, tá vendo esse site aqui? Se não tiver funcionando, eu tô demitido. Bom, Ótima vai ser maneira de explicar pra sua avó. assim, eu tenho que manter isso aqui funcionando, tem que fazer os testes, tem que, assim, não ficar parado, e mesmo sem teste, testando e procurando pequenas falhas Você é um ali. caçador de E erros. caçador de erros, Entendi. bem dizer. E você, Renato, com o que você trabalha hoje? Explicando pra sua vovó. Eu acho que eu daria um exemplo de uma panela de pressão, por exemplo, né? Pô, eu valido a panela de pressão. Se a panela de pressão não estiver dando pressão, volta para a fábrica para arrumar a panela de pressão. Entendeu? Eu sou o cara responsável por validar a panela, todas as panelas da fábrica, para
sair com qualidade que chega, não necessariamente pra avó, né, mas pra todo mundo ali. A explicação seria pra avó, mas seria pra todo mundo. Que a panela realmente tá funcional, né? Seria panela de pressão, forma, algo nesse nicho ali. É difícil explicar pra avó as coisas, né? Tipo, É por isso que eu ainda dei mais. o papel de vocês explicarem pra avó, porque como é É, difícil, vocês têm que é, explicar da maneira mais simples possível. Porque é aí, se porque a eu avó pensei. entender, qualquer pessoa entende. É, Só um porque eu pensei. comentário. Pode Vou falar, falar. pode falar. Eu falo, só um comentário, negócio da panela de pressão, imagina você falando outra coisa. Então. Velho, se não estiver funcionando, isso aqui vai explodir. Então. Se não Eu, funcionar direito, vó, vai Eu vou explodir. explodir. Na hora de fazer eu, feijão, eu, vai assim, ó, pum! eu pensei em falar isso, mas eu achei que ia assustar, sabe? Daí eu pensei, não, vou só falar que, né, não tá pegando pressão. Vai que eu falo pra avó, tipo, ó, eu sou o carinha que testa se a panela vai explodir ou não. E a avó vai ter um ataque ali, alguma coisa, né? Vai explodir na Mas. frente do meu netinho. É, Então vai lá, Martina, pra vovó Martina, o que você explicaria? Bom, minha avó ela manja de costura, né? Então eu acho que eu usaria a máquina de costurar dela como exemplo. Acho que é isso, né? Eu sou a pessoa que valida se quando você pisa no pedal da sua máquina de costurar, se isso vai fazer a máquina funcionar lá em cima. Eu não sei como funciona uma máquina de costura, mas eu acho que eu explicaria assim para ela, Entendi, para ficar mais fácil de entender. entendi. Agora pra desenvolvedores, ordem ao contrário. Martina, explica o que você faz pra desenvolvedores. Pessoal que entende bastante da área, é mais fácil de explicar. Eu sou a pessoa que dificulta a sua vida. Você desenvolve, você faz, você diz na minha máquina funciona, eu vou dizer, bom, mas aquilo tá funcionando. Se não funciona para mim, não tá funcionando para o usuário. É isso que acho que é assim que eu explicaria para o desenvolvedor. Entendi. Bom, e você, Renato? O que você explicaria que você faz hoje no seu trabalho? Tipo, o que você faz hoje? eu acho que eu sou a pessoa que antes de te dar o bom dia, eu vou chegar com um retrabalho pra você ver, né? Mas. Acho que seria mais no nível assim de dizer que arruma isso pra você não tomar um esporro e eu também não levar um esporro, né? Porque o esporro vai cair sobre as duas pessoas, né? O cara que desenvolveu de certa forma errado e o cara que testou errado ou não testou, né? Então, acho que seria mais nesse nicho ali. Legal, legal, legal. É realmente prover. É que esse é até um ponto que eu gosto de aprofundar bastante, né? Que eu gosto de fazer, o dev entender o motivo da qualidade, né? Tipo, o porquê que eu tô enchendo o saco dele, por que que ele tem que fazer a mais do que ele tá proposto lá, sei lá, numa documentação a fazer, né? É realmente entender o impacto disso pro usuário final, né? Mas eu acho que daí a gente acaba entrando num universo muito Não, longo. mas eu vou adorar entrar nesse universo. Acho que o papel da live hoje é a gente entrar. O papel de vocês hoje é vocês entrarem nesse universo, vocês levarem a gente pra gente entender a importância, porque senão vai ficar exatamente como vocês estão falando, tipo, a gente é a pessoa que estraga prazeres. Não, vocês não são estraga prazeres. Vocês são, tipo É, assim, ok, vocês são estraga prazeres, mas tem o porquê vocês serem estragas prazeres. Tem, tipo, toda uma questão é. de entregar o melhor produto, tem a questão de evitar o retrabalho na produção, que é uma coisa que pode acontecer muito. É evitar aquele retrabalho de o negócio já tá pronto, tá entregue, tá lá. E de repente alguém vem e fala assim, ah, mas é porque não está funcionando aquele botão. Você fala assim, mas é que eles nunca usaram aquele botão e de repente depois de 3 meses eles vieram usar e não tá funcionando. Então, assim, eu acho que. Eu falei aqui pra vocês antes. Eu vejo, por exemplo, onde eu trabalho. Se tivesse um desenvolvedor, uma pessoa de qualidade, eu acho que o meu trabalho, apesar de eu estar querendo morder ele de raiva, seria mais fácil. Porque o quanto que eu tenho que fazer correção de código de outras pessoas, porque não viram isso quando começou. Ou, por exemplo, teve um problema lá que a pessoa ela fez de um jeito pra todo mundo estar funcionando, mas na verdade não, na verdade dava erro, aí ela ia lá, era incrível isso. Ela ia lá, arrumar, fazia manualmente, falava assim, vocês que não fizeram direito. O botão nunca funcionou, mas ela colocava a informação no banco de dados anualmente e falava que as pessoas não estavam sabendo mexer. Então uma pessoa de qualidade já saberia, tipo, que já teria feito esse teste, já teria realizado. E você, É, Mate, com o que você... desculpa, pode falar, Renato. não, pode falar pro Mafia primeiro. Aí falar, Mate, e você, o que você trabalha hoje? O que você faz no seu trabalho? Fala, eu vou chegar pra ser chefia. Tá vendo esse erro aqui?
Tá vendo esse bug aberto? Se não tiver done, sua branch não vai pra frente. Então, Mas, assim, tá vendo esse erro aqui? Tá uhum. vendo esse erro no Azure aqui? Se você não der como done e eu não validar, oi pra próxima sprint. Basicamente, o que fazemos é teste enquanto não estiver funcionando, enquanto a gente não falar tá aprovado, sua branch, sua feature vai pra próxima sprint. Então, deixa eu tentar entender um pouquinho melhor. A rotina de vocês hoje é: o desenvolvedor vai lá e desenvolve um front-end ou desenvolve tudo, o site inteiro. Eles dão um arquivo na tua mão, eles sobem o arquivo numa branch, no Git de teste. Vocês baixam aquele arquivo, vocês abrem no servidor, vocês fazem a questão e vocês vão testando aquilo, certo? Ah, isso aqui tá funcionando? Beleza. O placeholder tá certo? Ok. Não, isso aqui não tá funcionando, isso aqui tá funcionando. E aí vocês vão testando isso. Hoje vocês usam mais script para fazer isso? Ou a maioria de vocês testam isso manualmente? Script. Script. Então, no meu caso ali é meio dividido, né? Porque quando eu entrei na empresa, a gente não tinha, tipo, não tinha absolutamente nada de qualidade. Tipo, não tinha um teste automatizado, na verdade não tinha uma pessoa responsável pela qualidade, né? Só tinha desenvolvedor e o processo também era meio bagunçado. Então hoje a gente já tem a arquitetura, né, das várias camadas de teste automatizado, de script ali, mas de qualquer forma a gente mantém um pouco do teste manual justamente porque eu ainda acho que há uma necessidade, sabe, de tu garantir essa parte manual ainda. Eu não, ao contrário de muitas pessoas que eu escuto falar, assim, no meio, e tem que parar de fazer teste manual, enfim, fazer só teste automatizado. Eu já acho que tem que ter um equilíbrio ali, sabe? Claro que a massa, né, a maior quantidade realmente tem que ser automatizado, porque tu poupa tempo, menos esforço, enfim, né? Mas tem aquele olhar um pouco mais crítico da pessoa, sabe? Claro, a gente tem umas ferramentas, né, que consegue garantir também, mas uma coisa é tu realmente fazer um teste manual um pouco mais abrangente, assim. Claro que ele não pode ser algo muito extenso, né, para não tomar tempo, para o custo também não ser maior, né? Legal. Eu acho que É, nessa questão pode que falar, Matheus. o Rodrigo falou que o Renato falou dos testes manuais, eu acho que é muito necessário ter. Eu até falaria, seria bom ter, por exemplo, uma equipe 3QAs, dois para o manual, que é só o cara que bate tela a tela e usabilidade, e tem um cara focado em automatizado. E também, automação, cara, você não vai implantar do nada num produto novo. Por exemplo, na empresa Exatamente. eu fiquei responsável agora, eu cheguei para ser responsável de um produto novo que eles querem lançar, que tá para lançar. Não tem como eu simplesmente chegar e automatizar isso. Você tem que ter a lógica do produto, tem que ter todo o processo dele para você começar a automatizar, por exemplo, na Jet hoje. Hoje não tem um processo automatizado, devido a toda essa divisão agora de produtos. Mas, por exemplo, eu já demonstrei que dá para pegar e colocar Cypress, por exemplo. Depois da entrega, que tiver tudo certinho, começar o processo de melhoria de software, melhoria contínua, aí seria viável começar a automatizar. Legal. E o que hoje vocês como pessoal de qualidade, o que vocês procuram normalmente num profissional de qualidade? Qual que são as melhores, pode ser tanto skills de habilidades e tanto soft skills, aquelas skills que não são de técnicas. Uma pessoa mesmo pergunta, qual que é a diferença de hard skill e soft skill? Hard skills são aquelas habilidades que você aprende. No caso, desenvolvedor, você aprende a mexer no Excel, você aprende a mexer nessas coisas que são habilidades mais técnicas. E soft skills é você, como você trabalha, como que é a personalidade boa que você tem, essas questões. O que vocês procuram hoje que nisso numa pessoa de qualidade? Quais que vocês mais veem no seu trabalho, no mercado? O que vocês encontram numa pessoa que é uma boa pessoa de qualidade? Quem quer começar? Eu bateria primeiro visão clínica. Ter aquele olhar crítico de aquele pixelzinho fora de linha vai incomodar. Aquele Eu acho pixel. que é a curiosidade. Oh, desculpa. Né, que eu ia puxar esse gancho também da curiosidade. Aquele pixelzinho fora de linha vai incomodar e o cara tem que ser curioso e assim, e brincar. Gostar de brincar com o sistema.
que eu acho que o essencial do QA é ele ter liberdade para destruir o sistema que ele trabalha, a todo custo. Eu acho que o lance de ser curioso é bem importante também. Você ter a curiosidade de saber como é que isso está funcionando, por que isso está funcionando. Ah, eu cliquei nisso aqui, funcionou desse jeito, por quê? É desse jeito mesmo que deveria ser? É dessa forma que aparece aqui no front-end que deveria aparecer? Acho que é um lance bem importante também para quem quer entrar nessa área de qualidade. Eu vou de encontro com o mestre e com a Martina também. Acho que é o conjunto dos dois mesmo, sabe? Tem essa questão da análise clínica mesmo, de tu realmente não se importar por causa. Eu vejo muitos sistemas e me incomoda, talvez seja um perfil meu, sabe? Mas me incomoda muito, por exemplo, quando eu entro num site e vejo, sei lá, botão desalinhado, texto todo desalinhado. Cara, isso é uma coisa que me incomoda. E eu já escutei muito também, sabe? Do tipo, mas isso, sei lá, não é uma página quebrada, não impacta o usuário. Não é que não impacta o usuário, ele impacta. Talvez não todos os usuários, né? Porque, por exemplo, eu preciso fazer um cadastro e ele consegue fazer um cadastro dele hoje. Então, a funcionalidade, ok, tá funcional, né? Mas não quer dizer que seja perfeito, né? Não quer dizer que teu portal ou tua aplicação ela esteja realmente com uma qualidade boa, né? Ótima ali. Então, eu acho que tem que ter realmente essa criticidade mesmo, sabe? De encher o saco mesmo por pixel, principalmente quando tu tem um XG, um Figma da vida, que tu consegue se basear. Então, tu consegue chegar mais próximo realmente do que foi projetado. E aí entra em várias camadas, que hoje a gente sabe, né, que é a grande dificuldade do front, né, de conseguir realmente é, atender uma responsabilidade dentro de todos os padrões que a gente tem. A gente Eu não vou odeio nem entrar front. em... Eu trabalho É, com front, mas eu odeio front por causa disso. E cada pixel, aquele texto errado, eu não aguento mais tentar aliar essa merda, meu irmão. ainda mais se a gente for entrar no contexto Eu fui mobile, né, muito xingado por isso. e Android mesmo cara, é impossível. No último projeto, numa outra empresa que eu trabalhava, a gente trabalhava no projeto mobile. E, meu amigo, tipo, iOS a gente conseguia, tipo, né, manter o equilíbrio emocional, sabe? Agora, quando ia pro Android ali, é muito device, é muito, tipo de sistema operacional, coisas que só acontecem no sistema, um sistema, só acontece numa resolução. Num Então, celular, num navegador é, específico. Eu tenho então, problema com o Safari. Eu desenvolvo inteirinha pela no Safari não abre. Aí eu falo, pega esse Android, é, esse iPhone e baixa um Chrome, por favor. então, a gente teve agora, porque no Canadá o pessoal usa muito iOS e MacBook, a gente teve problemas recentemente com a Safari também, mas eu acho que entra muito nesse contexto, sabe? E a questão da curiosidade que a Martina também comentou, eu acho muito importante, sabe? É outro ponto, assim, que eu boto muito forte, e aí eu tento trazer muito para o desenvolvedor isso, quando eu Uhum. tô numa equipe, eu tento bater muito nessa tecla, que é não só pegar, eu vejo muito, eu já trabalhei com muito desenvolvedor que tu entrega uma documentação, né? Ó, e uma documentação boa, tá? Porque a gente sabe que muitas vezes vem uma documentação que tu não sabe nem o que tu tem que fazer, tu tem que tirar da cabeça. É Mas, isso quando tem documentação, né? então, né? Mas Isso, assim, exatamente. então, Isso né? ainda. E aí, e documentações boas mesmo, sabe? Que, cara, tudo detalhadinho, coisa bonita, mas que pessoas que só pegam o que tá escrito, codam e, cara, tá aqui. Não se questionam por que que foi feito dessa forma, sabe? Eu não sei se há um certo, sei lá, receio de questionar um PO da vida, né? Alguém que é responsável pelo produto, né? Sei lá, pelo conhecimento que o cara tem ou não por ele não ser dessa área ou não. Mas eu acho que tem que ser questionável, sabe? Uhum. Hoje eu sou bem chato nisso. Em todas as empresas que eu passo, eu questiono, né? Sabe? Pô, sei lá, esse botão não ficou direito aqui. Por que que tem esse botão aqui se tu já tem outra funcionalidade em cima que atende a mesma coisa, entendeu? Por que que tu vai duplicar? Ou qual que é o intuito dessa funcionalidade, sabe? É tu realmente entender. E eu vou dizer assim que, cara, muitas vezes assim, eu questionei por questionar mesmo, sabe? Tipo, de ter uma ideia assim, tá, mas por quê? Só pra entender. E esse porquê fez as outras pessoas, inclusive PO e desenvolvedores, se questionarem também e verem que, cara, realmente, dessa forma não faz muito sentido. Vamos tirar essa demanda da sprint, ou enfim, do backlog e vamos pensar melhor de como fazer ela, sabe?
Às vezes o pessoal de Ou qualidade nem aumenta o trabalho, mas até diminui, né, nessas questões. Por exemplo, pra que isso aqui? entendeu? E às vezes, tipo, até pra dizer assim, já chegou o caso, por exemplo, de PO chegar e trazer uma demanda, detalhar toda a demanda, sabe? Fazer todo o XG dela. E aí, sei lá, talvez não houve uma comunicação fluida. E aí ele trouxe para uma reunião de Dev Follow e foi tipo, cara, a gente já tem uma funcionalidade dessa que faz quase exatamente o que tu tá pedindo, só uma coisinha que não faz, sabe? Então, tipo, pouparia muito esforço, não duplicaria uma funcionalidade do produto também, né? Então, essa curiosidade realmente de tu questionar, sabe? Tu tá sempre questionando ali, tu sempre tá perguntando, tá, mas por quê? E por quê, entendeu? Entendi. Se eu posso realmente fazer melhor, né? Se a gente pode realmente fazer melhor do que está sendo pedido, sabe? É tentar, na verdade, assim, é tentar entender ou qual é o ganho disso para o usuário, né? Não necessariamente só porque foi pedido que vai ter um ganho, mas é realmente entender o comportamento do teu usuário, como que teu usuário se comporta, e aí quando realmente sai uma demanda, tu comparar, né? Ah, beleza. É, claro, tu não vai ter o poder de decisão, de fato, né? Mas tu tem o poder de questionar, né? E fazer, criar dúvidas realmente se faz sentido ou não, sabe? Legal. Então acho que vai muito de encontro com Eu o que os dois falaram, né? não só isso, é porque assim, nossa área hoje é muito pouco valorizada, assim, em si nas empresas. Não, assim, não vou mencionar a empresa que eu trabalhava antes, que era uma outsourcing que prestava serviço para outro cliente. O cliente não tinha um QA. É No complicado. projeto éramos 17 desenvolvedores, um Scrum Master e um QA. Na minha equipe não tem um QA, cara. Sem banco de teste. A gente fazia teste no banco da B3. E assim, qual é a mentalidade do cara lá? O dev tem que ser QA. Eu acho que é uma visão muito arcaica. Porque Demais. tem que ter um cara focado a ser livre a testar ali. Porque se coloca muita função ali, você não pode mexer com uma conta de um cliente. Aí você tem que assumir a responsabilidade da tua conta, do teu dinheiro, para você testar em produção para ver se tá funcionando. Pra vocês terem noção, na minha, E na minha equipe, quem é o QA de lá, entre aspas, é o próprio time, porque são um time de 5 pessoas. E, tipo, um é é que eu não entendo muito bem de Scrum, mas um é o PO, o outro é o. Ai, não lembro, é, gente, o nome. isso E deve ser o esses testes. próprio QA. É uma ideia horrível, porque o dev tá viciado. Ele vai testar para funcionar. Ele não vai. Não porque ele não quer testar o caminho infeliz, porque não vai ter tempo. Porque ele vai ter que soltar uma, já tem que soltar uma feature, tem que soltar outra, tem que soltar outra. Tem que ter uma pessoa sempre focada ali, que é pra testar e falar, ó, isso aqui não tá funcionando. Isso aqui poderia ser assim, assim, assado. Eu Não é à acho toa que que Eu acho que o dev vai testar, tipo, o que ele quer testar. Então, é o que ele falou. Por exemplo, eu como dev, eu quero fazer um cadastro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar as informações certinhas do que vai ser cadastrado e vou enviar. É isso, eu vou testar isso. E eu vou falar, tá funcionando. Aí vai ter um cliente a fazer errado e eu vou falar assim, ah, não tá funcionando. Eu falo assim, mas assim, a pessoa que fez direito. E tipo, eu acho que em teste não ia ter esse problema, né? Ia evitar esse tipo de erro. É, acho que tipo uma compressão é que nem, por exemplo, quando tu faz teste unitário depois tu ter a funcionalidade desenvolvida, né? Que daí a gente entra naquele negócio do TDD, né? É, funciona? Funciona. Se o teste realmente vai ser o melhor teste já feito? Provavelmente não. Porque tu já sabe como que é o comportamento da tua funcionalidade que tu acabou de fazer. Então, automaticamente tu tá voltado a fazer um teste realmente que atenda só aquele teu nicho ali, né? O vício, o vínculo que tu criou com aquela funcionalidade, né? E não só isso, né? Mas um dos propósitos do TDD é justamente isso, né? Tu escreveu teu teste unitário antes, sem saber o que tu vai desenvolver, de fato, né? Só um Obviamente minutinho, ele o vai que é quebrar tererê? depois. É quando tu, por exemplo, tu, tu entende, tu pega a demanda, tu vai lá, cria o teu teste unitário, né? Tipo, o escopo do teste unitário, o que ele deveria atender. Isso é uma expressão bem rasa, tá? E aí tu vai criar teu teste unitário, obviamente teu teste unitário vai falhar, né? Porque tu não tem nada ainda no teu código. E aí tu começa a desenvolver. Aí tu vai começar a desenvolver e aí tu vai fazendo pequenos ajustes no teu teste unitário. Mas assim, são pequenos ajustes, né? Realmente para fazer o teste passar. Então,
Não, que eu já tinha estudado sobre. É que o TDD, você vai. O Test Driven Development. Você Ah, não é desenvolve com tererê. base. Você desenvolve com base no teste que você já planejou. Você não pega mais uma visão, por exemplo, como você teria com um BDD. Isso. Então. Que Só o que daí, BDD já vai no comportamento, na ideia de comportamental. isso, antes de tu desenvolver, tu já vai ter teu teste pronto, entendeu? Então, por exemplo, numa outra empresa que eu trabalhava, isso é bem difícil tu ver, tá, no dia a dia. Pessoas que realmente escrevem teste unitário primeiro para depois começar a desenvolver, tá? Por questão, às vezes por falta de conhecimento, normalmente por falta de tempo, né? Porque leva um tempo maior para tu fazer isso. Então, dentro de uma sprint tu não vai ter tempo, tu vai pegar para receber a demanda, vai ter que, né, desenvolver e é isso aí. Mas teve uma equipe que eu trabalhei num projeto onde um dos desenvolvedores que foram contratados, ele só desenvolvia com base no TDD. Então, ele sempre fazia os testes unitários primeiros e depois ele começava a desenvolver. E aí a gente fez um teste de mutação lá, para realmente testar, diga assim, né, testar os testes, né? A gente testa os testes. E daí tu manipula todos os teus testes unitários ali para ver o quão confiável é teu teste de fato, né? Se ele, tipo, se alterar alguma coisinha ali, realmente ele vai quebrar, não vai? E, cara, por incrível que pareça, os testes, todos os testes, assim, que tiveram maior confiabilidade foram testes desse rapaz. A maioria dos testes que não quebraram foram dele. O Porque resto, ele assim, preparou alterava antes. uma coisa ou outra ali e quebrava, sabe? Tipo, Porque ele preparou antes, eu preciso ter entendido. Ele preparou ah, antes um teste, falou assim, ó. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer um teste, me corrija se eu estiver errado, porque eu não entendo nada. Que vai dar. O final vai ter que ser 4. O final, o resultado vai ser 4. E aí depois eu desenvolvo um código para dar 4. Então pode ser 2 mais 2, pode ser 2 vezes 2, pode ser 5 menos 1. Então eu posso. Mas eu desenvolvo para dar o resultado. É isso? isso. Seria uma explicação bem simples, sim, mas seria isso. Tem um livro muito bom, que é um livro muito conhecido, que é o do Martin Flaw, que é do Code Clean lá, né? Que Code Clean. obviamente, ele é focado no Java, mas ele aborda muito sobre essa questão, sabe? De qualidade de código, de, de TDD. Eu falei Martin Flaw, mas na verdade é do Robert Martin, né? Desculpa. E, e é justamente. Cara, esse livro é muito bom porque ele é meio que uma referência hoje no mercado. Ele é um livro já um pouquinho antigo, mas assim, todo dev que eu converso sobre esse assunto, a maioria leu, ou tipo, se não leu, a gente indica porque é um livro que eu acho que tipo, Passa tem pra que estar na gente vida depois. de Se todo quiser mundo, sabe? procurar o link e mandar no chat, eu vou salvar, principalmente para as pessoas que vem depois. Bastante gente no canal perguntar sobre várias coisas. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é o seguinte: como vocês começaram, né? Como que foi esse. Gente, meu gato entrou aqui na frente. Sai! A pergunta é o seguinte: como vocês começaram? Tipo, qual que foi o primeiro. Ixi, será que o pessoal tá me vendo? Não, ninguém tá te vendo, Mate. Nem aí, nem agora? Não, ninguém tá te vendo. Tá com algum problema, ninguém tá te vendo. Bom, como que vocês começaram, né? Qual que foi não só digo na carreira de qualidade, mas eu queria que vocês explicassem desde o começo, tipo, eu era desenvolvedor? Não era. Então eu fui isso. Começando pela Martina hoje. Hoje, no caso, agora, né? Porque hoje. Enfim. Me conta você, Martina, como você começou? Qual que foi as suas escolas? O que você viu? O que você aprendeu? Como foi? Eu comecei um pouquinho errado, porque eu comecei lá em Direito, eu não comecei em TI. Ah, legal. Mas eu já tinha feito técnico, né? Fiz ensino médio técnico antes, então eu não sabia, não tinha certeza se era realmente a área que eu queria trabalhar. Até hoje eu não tenho. Né? A gente tá na área, mas não tá. Até hoje eu não tenho. E às vezes aparece um bug e eu falo, eu não estou no momento certo. Às vezes
vezes eu durmo sonhando com código de automação e aí eu acordo pensando, será que é isso mesmo que eu quero? Eu estaria com a mente mais tranquila se eu tivesse continuado em direito? Não sei. Mas eu lembro que uma amiga minha que trabalha ainda no CPQD, ela me mandou vaga de estágio e falou, tenta ir, né? Tenta fazer a prova para estágio. Aí eu tentei, passei e comecei. Já comecei na área de qualidade. Só rapidinho, gente. Rapidinho. O CPQD é uma empresa muito legal aqui de Campinas. Você fala CPQD, as pessoas ficam... Isso, CPQD! É Centro de Pesquisa de Desenvolvimento. É uma empresa do Polo Tecnológico de Campinas, muito boa, tipo, toda vez que eu olho para trás eu penso, nossa, ainda bem que eu comecei lá, porque eu aprendi muita coisa e eu tô feliz até de estar na área, que foi lá que eu aprendi tudo de qualidade lá, sobre ler requisitos, sobre como fazer requisitos, desde começar, no começo era só teste manual e quando eu comecei com os testes automatizados, eu entrei em uma equipe que não tinha QA. Era tipo 22 pessoas e nenhum QA. E aí eu tava lá para analisar documento, testar manual e testar automatizado com tipo zero experiência em testes automatizados. Então, Tá bom. foi um puta desafio assim e ajudou bastante no meu crescimento profissional. Foi assim que eu comecei. Legal. E hoje você tá nessa empresa e foi um passo a passo, foi subindo assim na carreira, tudo bonitinho. Você fez algum Foi. curso a mais? Tipo assim, seu currículo hoje, ele tá. Os seus passo a passo, os empresas que você passou, mais a faculdade, mais ensino médio. Você tem algum certificado, alguma coisa que o pessoal normalmente pede? Ninguém pede muita coisa pra qualidade. Não, é isso mesmo, né? Não pedem, assim. Entendi. Eu fiz alguns cursos pelo Coursera, mas todos voltados para desenvolvimento, porque uma coisa que eu senti dificuldade quando eu comecei a automatizar é que quando a gente entra na área de qualidade, as pessoas falam, você não precisa saber programação, tá? Para ser um QA. Só que para automatizar, a gente tem que pelo menos ter noção do básico. E hoje, por exemplo, eu trabalho com JavaScript. Se eu não tivesse estudado um pouco de JavaScript lá no começo, eu estaria apanhando demais hoje. Eu penso isso quando eu penso em React. Eu devia testar JavaScript antes de começar React. Exatamente. A gente tem que saber o básico para tudo. É uma dica que eu dou até para quem quer entrar na área, que se alguém disse para você, trabalha como QA porque você não precisa saber nada de de programação, gente, tem o básico. Tenha pelo menos o básico para começar, porque não dá para você começar assim sem saber nada. Esse conceito de lógica de programação. Tem que saber pelo menos o conceito de lógica. Legal. Algoritmo, né? É uma coisa que fala bastante. Sim. Que o pessoal fala, eu quero aprender a programar, do zero. Você acha que eu deveria passar por React? Eu falei, não, você não sabe nada. Algoritmo. Primeiro, algoritmo, como que faz, tudo. Depois, talvez, o HTML, tá? Mas, assim, primeiro de tudo, aprenda algoritmo. Hoje eu vejo a importância do algoritmo para programação. Porque, se eu tô fazendo um código, eu falo, mas eu podia ter feito isso de uma maneira mais simples. Ou quando eu vejo código, a pessoa fala, mas talvez uma maneira mais simples de fazer isso. O mais idiota possível, às vezes. Um switch. Mas eu penso que eu nunca ia usar um switch na minha vida. E eu percebo que às vezes eu deveria ter usado em alguns momentos em vez do for. Então, lógica de programação é muito importante. Vamos pro Matheus agora. Matheus, como que foi que você começou? Tipo, qual foi o seu passo a passo? Eu acho que seria legal porque o Mate, gente, ele não é desenvolvedor. Acho que foi o único que veio do suporte. Não, eu também. Só pra avisar, eu acho que o pessoal, minha câmera dropou no overlay. Então acho que pelo menos meu áudio vocês estão ouvindo aí na live. A gente Tamo. menos mal. Bom, comecei como suporte técnico numa empresa de PDV comercial. A gente trabalhava com fast food. E assim, na época era 7 pessoas. Era 3 desenvolvedores e 4 suporte técnico. Obviamente o trabalho de QA ficava pro suporte. E nisso,
comecei a pegar gosto, achar problema. E teve uma vez um erro que passou batido, mas que deu um ruim crítico. Foi aí que eu comecei, falei, bem, isso não pode acontecer de novo. Aí comecei a pegar gosto pela visão crítica, visão clínica, ser mais minucioso, fazer os testes. Foi aí que eu fui pegando gosto. Aí eu acabei sendo quase que um QA, mesmo sendo o suporte técnico da empresa. Ou seja, fez Até o trabalho de mesmo. QA, mas não ganhou o salário de QA. É, bem isso. É. É bem isso. Porque tinha muita É. coisa que os QAs lá testavam, mas o pessoal falava, Matheus, testa isso. Fala assim, Matheusão, testa isso. O pessoal do QA testou, mas dá tua destruída aí e vê se tá bom pra ir pra produção. Aí eu pegava, testava, eu fazia os materiais. Então meio que acabei pegando gosto e prática. Aí. Aí meio que foi, falei, isso que eu vou querer pra minha vida. Legal. E tipo, Aí. desculpa, Pode pode falar, continuar. pode falar, pode falar, pode falar. A minha pergunta é que assim, eu quero que as pessoas hoje, quem tá aqui, elas se inspirem pra pensar, por exemplo, alguém que tá começando agora, fala assim, poxa, talvez eu tô batendo tanta cara com o desenvolvimento, assim, eu sei programar, eu sei o algoritmo, tudo, mas eu tô batendo muita cara com o desenvolvimento, então eu tenho muita raiva quando o bug aparece, a ponto de eu não querer olhar mais pra cara do negócio, não sei resolver, minha cabeça não mexe tão bem com isso, e aí eu queria que essas pessoas tivessem assim, mas aí a pessoa fala, mas eu adoro tecnologia, eu quero trabalhar com isso, eu quero estar nessa área, eu quero pensar sobre isso. E eu vejo hoje como que não que não tem programação, não é isso. Eu vejo que tem programação, tudo, vocês falaram, mas tem um que a mais, né? Tem, tipo, você precisa não, você precisa ter um talento de você, que nem vocês falaram, a curiosidade, olhar crítico, mas eu acho que é a questão de você conversar com as pessoas, você ter um olhar do usuário, então no caso, ter uma empatia pra você entender, tipo, como que eu estou trabalhando num site que é voltado pro público idoso. O idoso vai entender essa porra aqui? Não vai. Então, assim, vamos dar uma olhada, tudo. E vocês juntam a equipe inteira, porque vocês juntam o interesse do chefe, vamos assim dizer, o interesse que ele quer vender aquilo, mais o interesse do design, que é deixar bonito, deixar uma experiência boa pro usuário, mais o interesse do desenvolvedor, de fazer um negócio que não tem um retrabalho, ou que não tem um problema, e vocês juntam esses três pessoas, esses três interesses e falam assim, então vamos tentar com esses três fazer o melhor produto. Eu queria saber de você, Mari, você teve algum certificado, alguma coisa que você tirou, alguma coisa assim que te ajudou na hora de ter achado esse emprego? Ou foi só, por exemplo, E, faculdade? assim, no emprego que eu tô, mas foi por questão de prática e indicação. Mas, quem quer começar com o que eu tenho uns cursos que eu aconselho na Udemy, mesmo muita gente não gostando, que é o Como Ser um Tester, que eu já postei até no seu Discord já, deixa eu Uhum. até pegar o nome aqui, rapidinho. Pá, que eu passei aqui. Tudo sobre testes de software na prática. Você vai ter ali uma visão do que é um QA. E assim, eu até brinco e falo: se você não tá se dando bem programando, infernize o programador. Irrite o desenvolvedor. E qual a melhor forma de você irritar o desenvolvedor? Chega e fala: tá com erro. Chega a apontar e ainda falar: gravei a tela. Eu brinco e falo isso, mas assim, eu acho que normalmente a pessoa tem duas visões. Ou ela tem visão técnica ou ela tem visão analítica. Uhum. Normalmente, quem é técnico testa. Quem é uma visão técnica, é muito difícil ter uma visão mais solta do sistema. Tem aquela visão de cliente. O cara que é mais analítico, ele vai pegar e falar: deixa eu ver se que acontece se eu fazer isso aqui. Deixa eu ver essa alteração aqui. É o cara que vai querer dizer querer brincar. Que é o cara que vai pegar, vai começar a explorar cenário, vai começar a gostar de teste exploratório. Só que, assim, não é porque você não vai programar que você não precisa saber programação, como a Artina falou. Uhum. É necessário. E hoje, se você não tem uma automação, não tem pelo menos um conceito de automação de testes, é um pouco difícil você entrar na área. Então, eu aconselho pegar, começar a estudar um conceito de automação, algumas ferramentas simples, como eu aconselho muito o Robot, para começar. Mesmo ele sendo mais estruturado, para você pegar um pouco do conceito, ele é bom, porque ele é indentado a palavra-chave. Então você não coda em si os testes, você pega
e começa a colocar page site content. Na página do site tem que conter should page content, should text be. Você começa a digitar realmente a palavra para você automatizar aquele processo de teste. E aí pegando gosto. E também, a partir da pessoa começou a gostar da área, é bem necessário ela tirar essa TFL. Eu realmente estou treinando para tirar essa certificação assim que acabar a pandemia, porque não existe prova online para ela. E tirar a CTFL, que é a certificação da BSTQB de teste. E depois disso a pessoa consegue seguir a automação de gerente de teste, Agile Tester. Eu pretendo ser meu caminho de teste de Agile Tester, que é o cara que fica incansavelmente testando e otimizando o tempo de teste. Vou digitar o nome aqui Bom, das certificações. vamos agora pro Renato. Renato, como você começou? Como que foi o seu caminho hoje pra chegar onde você tá? O meu caminho ele foi um pouquinho, acho que diferente do padrão de quem vai para QA. Eu comecei, na verdade, comecei trabalhando numa fundição de ferro líquido, a Tupi. E aí, cara, quando eu era né, adolescente, né, gostava de mexer no computador, daí eu pensei, daí chegou a hora de escolher a faculdade, né, o dilema, né? Só que o que eu vou escolher? Ah, vou fazer sistema de informação. Mas cheguei lá, quebrei a cara porque, né, era programação e não ficar mexendo no computador. Mas beleza. E aí eu consegui uma vaga, aí eu saí dessa empresa dessa fundição e consegui uma vaga numa empresa de TI, né? É uma empresa que tem um software para rádio. E aí trabalhava no suporte. Fiquei acho que em torno de 8 meses ali e depois passei para uma outra empresa, multinacional aqui da minha cidade. É, de onde eu fiquei 10 anos nela, né? Dentro desses 10 anos, 5 foram no suporte. E aí foi realmente foi onde alavancou minha carreira, né? Foi onde eu aprendi muita coisa. Foi basicamente da minha carreira, grande parte foi dela. E não só isso, mas assim, foi ali que eu comecei a pegar a criticidade, sabe? De entender o quão crítico é para o usuário o produto que ele está mexendo, né? Porque isso até para quem trabalha no suporte, eu vi assim no dia a dia. Tem muitas pessoas que não procuram entender, sabe? Por exemplo, chegava um chamado para ti ali e, sei lá, o SLA era, vamos supor, 6 horas, né? Tu tinha até 6 horas para resolver aquele chamado. Daí o teu cliente pedia urgência, não sei o que, tal, tal, e, cara, eu tenho 6 horas para resolver ainda. Então, né? Tipo, não enche meu saco, né? Basicamente, assim, né? Passava na cabeça de algumas pessoas. Mas o que a gente aprendeu foi realmente tu entender o porquê que aquilo é urgente para o usuário, né? Por que aquilo está sendo impactante para ele. E muitas vezes a gente questionava, o próprio usuário a gente questionava, tá, mas deixa eu entender a urgência para ti, né? Por que tá tão urgente? E, e desses 10 anos que eu trabalhei foi num produto de missão crítica, né? Foi um produto fiscal do governo. E muitos dos nossos clientes eles transportavam cargas vivas ou tinha clientes que transportavam órgão para doação. Então, tu tem um período para fazer essa transferência de órgão, né, de uma localidade para Sim. outra. Então, imagina, tipo, pô, eu tô com, ou por exemplo, cara, meu sistema caiu aqui. Cara, desculpa quem vai receber o órgão, mas abraço, né? Não vai ser dessa vez. Então, tu tinha que ter essa mentalidade, esse questionamento constante, sabe, para realmente entender qual que era a criticidade pro teu usuário de fato, né? Uhum. Então, eu acho que isso fez uma grande diferença para mim, tanto que foi com isso, sim, foi com essa criticidade que eu adquiri, foi com essa análise crítica que eu tinha, né, da aplicação, de chegar aí, ó, cara, isso aqui não tá funcionando, tá impactando tua coisa, de chegar de ir lá na equipe de desenvolvimento, mesmo sendo do suporte, né, e conversar com o gerente, conversar com os desenvolvedores, né, de ter esse caminho aberto, sabe? De realmente de não ter vergonha, de não ter medo, só porque, sei lá, são desenvolvedores, são outras pessoas. Não, eles estão no mesmo barco. Eles devem estar no mesmo barco, né? Não pode, apesar de ser equipes separadas, eles têm que estar no mesmo barco, né? Porque o problema vai estourar e vai estourar para todo mundo, né? Eu acho Então, que a empresa inteira é a mesma equipe. Apesar de ser dividida por setor, se a entrega é feita por um cliente, a gente é a mesma equipe. O cliente é o mesmo, a gente tem que se considerar que se uma pessoa não trabalhar direito, ferrou para a equipe inteira, para todos.
Caso tenha para cliente. Eu dou um exemplo que uma vez era 9h30 da noite, eu tava resolvendo um problema de um cliente que a gente tava comprando um sistema e tinha que fazer a alteração num banco de dados na mão, sabe? Tipo, eu tinha que fazer a alteração no banco, dar um update no banco, pegar um arquivo, colocar no diretório para o RP dela consumir. E tipo, só tinha uns 15 arquivos, tinha que fazer 15 vezes a mesma coisa, né? E, pô, já era 9h30 da noite, tava cansado. E a menina tava no telefone comigo, não queria desligar, não queria desligar. E aí eu questionei, assim, na inocência, né? E, tipo, realmente pra saber, né, será que a gente não consegue deixar pra amanhã? Faltava, sei lá, 7 arquivos, né? Será que a gente não consegue deixar pra amanhã cedo, quando chegar a gente continua? Daí a menina falou assim, não, eu preciso que você faça isso agora. Eu falei, tudo bem, né? Eu continuei fazendo. Daí, por curiosidade, eu fui lá, acessei o sistema e fui ver, né? Tipo, a gente tinha acesso, a gente poderia ver todas as informações, né? Do que tava trafegando, do nosso fiscal, tudo. E aí fui ver, tipo, qual que era o valor pra entender por que que era tão urgente, né? O que que tava sendo trafegado ali naquele momento. Cara, tipo, basicamente eram duas notas fiscais, cada uma delas era, tipo, 2,5 milhões, né? Então, assim, e ela não ia conseguir cancelar amanhã, caso tivesse algum problema, sabe? Então, teria um prejuízo de 2 milhões e pouco para mais. Nossa. Então, É, entre outras situações, sabe? Tipo, por exemplo, essa questão do órgão, né? Tipo, imagina, tipo, cara, teu sistema para de funcionar e o cara não consegue transmitir uma CTE, né? Que de transporte, conhecimento de transporte eletrônico, né? Com órgão para doação, porque ia de helicóptero, sabe? Uhum. Então é realmente tu entender o comportamento ali do teu usuário. E aí, com essa questão da criticidade, de realmente de ser chato mesmo, sabe? De realmente querer algo o mais próximo do perfeito. É, uma vez eu trabalhei 5 anos, daí abriu uma vaga para QA na equipe de desenvolvimento. A primeira vez eu não me candidatei, fiquei meio assim, né? Porque, é, sei lá, não estava inserido nesse contexto de desenvolvimento nem nada. Daí depois abriu a segunda, daí eu pensei, vou aplicar. Daí eu apliquei, e aí fiz a entrevista e tal. E aí o gestor da área falou assim, olha, a gente, a gente vai te contratar, mas é porque assim, tu tá meio que 50%, 50%, sabe? Tu tem 50% da bagagem que a gente quer, que é essa parte do suporte, dessa criticidade que a gente conhece, que tu tem, né, da tua análise crítica. Mas por outro lado, tu não tem conhecimento de metodologia de testes, tu não tem conhecimento de automação nem nada, né? E aí eu me comprometi a correr atrás, a estudar. E aí foi onde eu subi, né? Daí eu comecei a estudar, comecei a entender como que funcionava. Ainda, talvez não para ajudar tanto, né? A empresa utilizava Uhum. uma suíte própria de automação. Então eu não conseguia muito correr pro mercado, sabe? Era meio que tudo ali dentro. Mas aí no final eu acabei assumindo a automação como filho ali, porque o pessoal não gostava muito e tal, daí eu acabei assumindo para refaturar. E aí foi onde eu obtive conhecimento de automação. Na época a gente mexia com Java e Selenium. E aí fiquei mais acho que 5 anos nessa empresa, né, que totalizou 10 anos ali. E Legal. aí, e aí eu acabei saindo, daí fui para outras empresas aí mexer com JavaScript da vida aí. Ah, bacana. Bacana a história de vocês. Bem legal mesmo. Porque aí dá um norte para as pessoas começarem. Cacete, gato! O gato tá com fome, gente. E aí ele vem aqui perturbar. Ele faz exatamente isso. Ele quer chamar minha atenção, porque ele fala, ó, já deu o horário da comida. Se você souber assim, agora ele tá em cima da minha cadeira tentando pegar meu cabelo. Só pra me perturbar mesmo. é sucesso. Sucesso, maravilhoso. Adoro ele. Aí eu queria saber o seguinte, o que vocês dariam de dica pra pessoa que vocês que estão começando mais novo? No caso, pode ser vocês, mas quando vocês estavam mais novo antes, pode ser pro pessoal. O que vocês dariam de dica hoje pra começar a desenvolver? Assim, não desenvolver, desculpa, mas Rato tá começar na batendo área. você aí. Pode começar, Renato, sua vez. Ah, eu acho que, tipo, é ter a questão da curiosidade mesmo, sabe? De querer entender como que funciona a área, é, questão de tendências de tecnologia, assim como o desenvolvimento para teste também, toda hora está saindo ferramentas novas, né? Tipo, Cypress, por exemplo, é uma das ferramentas que eu implementei nessa empresa que eu tô hoje e surgiu relativamente há pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás. Então, tu tá em constante aprendizado ali, né? Sempre tá estudando. Ter persistência, porque assim, tem momentos que tu vai, sei lá, tu vai questionar uma coisa, pensar, talvez tu não vai ter tanta força assim, em alguns momentos vai pensar em desistir, cara, se realmente isso aqui é pra mim, né? Se realmente
faz sentido eu estar aqui. E, cara, é realmente tu insistir naquilo, acreditar, né? Principalmente, sim, se tu vê que algo pra ti tá errado, não tá errado, sabe? Mas pode ser melhorado, é realmente acreditar nisso, sabe? É mostrar que realmente pode ser melhorado. E não simplesmente mostrar e alguém questionou e tipo, beleza, sabe? Então é realmente tu insistir nisso e muito foco, assim, sabe? Eu acho que. Eu não acho difícil, tá? Eu não acho difícil entrar. Eu acho que muitas pessoas têm um viés errado sobre entrar na qualidade de software. Tipo, pô, sei lá, é algo muito difícil, enfim. Eu não acho, mas eu acho que é uma coisa assim como desenvolvimento tu precisa estar estudando, porque tu vai trabalhar paralelo ao cara que desenvolve, né? Paralelo a uma equipe que desenvolve. Tu vai estar inserido dentro da equipe, né? Então tu precisa entender o que está acontecendo, tu precisa entender a linguagem que é conversada, né? Tipo, entre os devs, tu precisa estar ali junto, sabe? Se tu conseguir fazer code review melhor ainda, sabe? Tipo, cara, faz code review, tu vai aprender muita coisa junto. Então, eu acho que, cara, é só essa persistência mesmo e estudo, sabe? Sempre tá estudando, fazendo algum curso ou outro. Sempre tem cursos bons aí na internet. Tem muito artigo, não precisa nem, não tem dinheiro para fazer curso. Cara, tem muito artigo, muito mesmo artigo, tanto de automação técnico quanto, né, sobre parte teórica, parte sobre processo. Então, assim, tu não precisa nem muito investir dinheiro, é só realmente investir tempo mesmo, Uhum. e dedicação, sabe? Legal. E você, Martina, o que você daria de dica pra alguém que tá começando agora, ou pra você mesmo na época antes? Eu acho que iria bem nisso que o Renato falou. Investir tempo e estudo. Quando eu comecei, eu teria estudado muito mais, porque agora é mais corrido, né? Com Ah, sim. final de semestre e tudo mais, então é, é isso. Acho que ter um conhecimento alinhado com o conhecimento do dev para um QA, isso é muito bom. Então, é isso, buscar conhecimento, tá sempre disposto a aprender mais, ainda mais porque ferramenta de automação, isso aparecem novas ferramentas, novas linguagens todos os dias, e é importante a gente tá atualizado nisso. Uhum. E Outro, você, outro, Mati, o que você. Ah, desculpa, pode falar, Renata. só um ponto para complementar ali, até o que eu tinha falado também. É, uma dica que eu até falo assim é não se apegar à tecnologia, tá? É que nem eu falei, né? Tipo, toda hora tá saindo tecnologia nova, framework novos. E ok, é interessante tu aprender para ver como que funciona, né? Como que se comporta aquele framework. Mas tentar aprender realmente de fato a base da automação, a base de teste, sabe? Porque assim, uma vez que tu tem essa base, que tu entende o conceito, que tu entende como que é uma arquitetura, cara, tu vai para o Robot, tu vai para Cypress, tu vai para Selenium, tu vai para qualquer outro framework que tiver, tu vai tirar Exatamente. de letra, sabe? Tu vai ter uma dificuldadezinha que é relacionada à linguagem ou, né, o próprio framework de fato, mas a estrutura, a base, tu vai ter. Então, nossa, tu vai estar muito à frente disso, sabe? Tipo, vai ser muito mais fácil, muito mais fluido tu conseguir desenvolver alguma coisa ali, sabe? Do que tu só focar, por exemplo, hoje eu sei Cypress. Daí, sei lá, tu vai pra Robot, cara, não sei nada sobre o Robot, tu vai apanhar, entendeu? Apesar de ele ser mais didático, né? Ele ser um pouco mais fácil do que, por exemplo, um Selenium da vida, é, tu vai ter uma certa dificuldade, porque tu focou no framework, tu não focou na base, né, na estrutura. Então, essa é uma dica que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei, sabe? É. Essa É mais o gatinha lá gatinho atrás. aí. E você, Mati, uma dica pra você do começo, uma dica pra quem tá começando agora? Não se leve, esse teste é bobo. Testa tudo, tudo. Nossa, Teste tudo. Não existe teste bobo. O quanto mais teste, bobo você achar que é, porque tem que o fazer. teste mais bobo vai ser o erro que vai dar no cliente, vai ser o erro mais constrangedor possível. Exatamente. Esse teste é desnecessário. Não caia nessa, que foi a classificação que eu falei do erro que deu. Que assim, a gente na época era 3 estagiários, a gente era primeiro emprego, a gente não tinha noção de criticidade. Falei assim, esse erro tá acontecendo, mas a gente não tá conseguindo simular. Não deram o tempo que a gente queria e tomamos uma bolachada de 3 semanas de trabalho, atualizando a versão do cliente. E eu falo, se questione de tudo.
por que isso funciona isso, por que tem que ser assim, por que que a Ser usabilidade é dessa curioso, né? forma, por que curiosidade extrema e chato com visão. Chato e muito chato. Seja o mais chato do time. Legal. Seja mais chato que o próprio peão. Legal, legal. Eu queria abrir pra perguntas. Ah, E desculpa, pode continuar, Martim. também, puxando o gancho o, que o Renato e a Martina falaram, não se apegue ao framework, se apegue à estrutura. Tem frameworks que é fácil você aprender? Sim, mas veja a estrutura. Por mais que o Selenium hoje tá defasado, Selenium no bruto. Pro que é hoje é defasado, tente pelo menos entender a ideia. Que aquele bruto ali, que aquela estrutura é o que vai ser a base para você fazer todos os testes, automatizar todos os testes possíveis na sua empresa. Legal. Bacana, bacana, bacana. Bom, eu acho que eu vou abrir pra perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou dar 2 minutinhos pro pessoal decidir. Não, então vai ter umas 8:08. Se alguém tiver alguma pergunta, passar, mas eu acho que provavelmente não vai aparecer. Então, bom, enquanto vai Aí se falar que aparecer, você enquanto isso eu vou pega as agradecer lives. vocês por ter participado disso, por ter participado dessa live. Foi muito legal, abriu a mente, né? Porque hoje, como que nem eu falei, eu nunca tive contato com pessoa de qualidade. Em empresa nenhuma a gente teve contato de qualidade. Qualidade era o dev. Era o dev que vinha, ou a qualidade era tipo o chefe que foi lá e testou e falou: Ó, tá voltando um erro aqui. Essa era a nossa qualidade. Então, eu cada vez vejo mais como é necessário, dentro de muitas questões, desde o pequenininho até o grande, principalmente da maneira que vocês me falaram, precisa ter alguém focado nisso, porque dev vai fazer o quê? Vai fazer funcionar, porque é o que eles querem fazer, é o trabalho deles. E, e principalmente quanto maior, não o maior produto, mas quanto mais pessoas acessam aquele produto, não precisa ser grande, mas quanto mais pessoas acessam, mais erros pode ter. Porque são várias variáveis. Pode ser alguém que não entende, pode ser algum navegador, pode ser que nem o Renato tá falando, um Android Eles diferente, pode permite ser um alguma comentário coisa. extra? Hum? Só me permite um comentáriozinho extra, Por rapidinho. favor. Não deixem te tratarem como tester. Leve melhorias também. Fale que, ó, tá funcionando, mas não tá legal, não tá fácil. Leve ideias de melhorias. Legal. Faça, quebre esse paradigma que o analista de qualidade só testa. O analista de qualidade, ele testa e traz melhorias pro sistema. Bacana. Opa, boa noite. Bom, mas é isso. Acho que ninguém tem pergunta. É isso mesmo, gente? Ninguém tem perguntas? Nada? Ok. Ok. Então vamos lá. Vou começar o pessoal a se despedir. Martins, quer dar uma palavrinha, dar tchau? Dar alguma mensagem? Ah, não, eu acho que. É, se vocês estiverem à procura de vagas de emprego, minha empresa está com vagas, tá? Ah, olha Principalmente para aí! QA. Olha só! Isso que a gente gosta! Principalmente para QA. Então, Mande seu procurem pela currículo pra Sysmap Solutions. Martina. Porque aqui também é oportunidade de emprego. Entendeu? Exatamente. Então, muito É obrigada, a melhor Martina. área para se trabalhar, gente. É isso. Quando- E agora, vamos lá, Renato, você quer dizer uma palavrinha, se despedir? Não, eu agradeço aí pelo convite instantâneo, quase. Foi Foi, instantâneo. foi rápido, mas eu agradeço pela oportunidade ali. Eu não tenho vaga, como a Martina comentou, mas se quiserem me adicionar no LinkedIn pra gente compartilhar conhecimento, a gente conversar, as informações estão aí também. É, talvez em breve a gente tenha alguma vaga de dev aí. A gente Pra uma recém empresa do contratou. Canadá, hein? Oportunidade de Pessoal, viajar. aí, ó, viu? Pra trabalhar com JavaScript. Ô, JavaScript! Vou Cara, matar o fechou JavaScript. brabo. É, Vou mas matar é o isso aí. JavaScript. Muito obrigada pela sua participação também, Renato. Foi sensacional. Obrigada por ter aceitado o convite instantâneo, tipo, ter aparecido e falado eu sou. Eu acho que foi muito importante sua presença aqui, foi bem legal. Deu um tom a mais na conversa. A gente ia conversar aqui entre o Mate e Martina, mas eu não sei, complementou, sabe? Aquela coisa. Um é bom, dois é maravilhoso, mas três é demais, é maravilhoso. Tipo, foi sensacional, foi legal, foi legal. Realmente deu certo.
pelo E você, espaço. Mate, você quer falar alguma coisa? Ó, avisar que também a gente tá contratando pra QA. Ah lá! Ai, É, tá contratando pra QA e também depois só dá uma SH no Yonix, que é um amigo meu que tá aí. opa, Yonix, tudo bom? Yonix Jr. E assim, se, vo- Salve. é, se você quer virar QA, eu falo, aprenda a brincar com o sistema. Quando eu falo brincar, é tratar aquilo lá como um brinquedo mesmo. Tentar quebrar mesmo. Não tenha medo do pessoal falar, não sei o que, esse teste é inútil. Não. Teste o mais bruto possível o sistema e mostre valor e dê melhorias também de ideias de melhorias. Legal. Legal. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês pela presença novamente. Muito obrigada. Eu quero desejar a todos uma ótima noite. Sigam a galera nas redes sociais que eu passei. Criar network, gente. Uma coisa que eu falo muito aqui na, na live. Criem seu network. Network Criem. portfólio. Criem porque é um negócio assim sensacional. Eu vejo que muitas coisas que eu consegui na minha vida foi graças ao network. Se eu não tivesse network hoje, eu não teria conversado com a Martina, trazendo a Martina pra vocês, eu não teria trazido o Mate, eu não teria conseguido trazer o Renato. E assim, eles vão me trazer outras coisas, outros contatos, outras coisas. Criem esse network porque vai ser tudo mais fácil possível. Então, por isso, adicione a galera, converse, entre na comunidade, entre no nosso Discord se vocês quiserem conversar com o pessoal, que tem mais pessoas no nosso Discord, mais pessoas no nosso canal. E é isso, gente. Todos uma ótima noite. Muito obrigada pela presença e beijão pra galera. Tchau, tchau. Falou, gente. Boa noite, Tchau. pessoal.